Atos dos Apóstolos, capítulo 21 e o versículo 7. Fala-nos a respeito da viagem missionária do apóstolo Paulo, mas nós vamos entender algo muito importante nesta manhã, com relação aos nossos filhos. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 7 a seguir, que diz: quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Versículo 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando um cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do nosso Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Amém? Então, rápido as palavras, preste bastante atenção para você não perder nada do que Deus vai falar conosco nessa manhã. O texto começa e é introduzido na história do texto, onde Paulo foi na casa do diácono Filipe, que está no versículo 8. Era um dos 7. Dos 7 o quê? Dos 7 diáconos que foi escolhido em Atos capítulo 6. Esse Filipe é o mesmo Filipe que evangelizou aquele homem que estava vindo de Jerusalém, e aí ele batizou aquele homem, e aquele homem foi feliz da vida embora. O texto diz que Filipe tinha, no versículo 9, 4 filhas, e as 4 filhas eram profetisa, porque está dizendo, tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então eles ficaram ali na casa de Filipe, e veio de Jerusalém um profeta chamado Ágabo. E esse profeta, acredito que num dia de culto ali, aqueles irmãos estavam orando, esse profeta pegou o cinto de Paulo e amarrou os pés e as mãos dele, do próprio profeta, dizendo: assim se fará o dono desse cinto. Vai ser vendido para Roma, vai ser preso e levado para Roma. E os irmãos ali começaram a chorar ao ouvir uma profecia dessa. Começaram a chorar porque Paulo nunca mais seria visto, Paulo seria condenado à morte ali. E os irmãos começaram a chorar, começaram a ter um sentimento de tristeza. Aí o próprio Paulo respondeu para ele: por que vocês estão chorando e quebrantando o meu coração? Eu estou pronto, não somente para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém. Meus irmãos, isso tem a ver conosco. Hoje é colocado aí como Dia dos Pais pela sociedade. Mas os nossos filhos são diferentes dos filhos que vivem na bolha. Se você quer ter o seu filho para viver numa bolha, o seu cristianismo está errado. Os nossos filhos e as nossas filhas são criados para serem perseguidos, para serem caluniados, para até mesmo serem mortos por amor a Jesus. O que nós precisamos entender nesta manhã é que eu e você não estamos criando os filhos para ser bem-quisto perante a sociedade. Filhos cristãos são perseguidos. Já é a segunda vez que Deus fala no altar.
Filhos de cristãos e aqueles que se tornam cristãos, porque eles também vão ter que aceitar Cristo, são perseguidos, caluniados, até mesmo mortos, como eram essas pessoas. Vocês acham que as filhas do nosso querido Filipe não eram perseguidas por serem profetisas, por falarem em nome de Deus? Vocês acham que Filipe criava elas numa bolha, protegendo-as? Não pode falar mal, senão eu vou bater boca lá na escola. Se o coleguinha bateu, eu tenho... Irmãos, nossos filhos são criados para serem profetas e homens e mulheres de Deus. Nossos filhos são criados, e cabe agora aos pais entenderem isso, para não cairmos no erro que aconteceu lá em Juízes, capítulo 2, versículo 10, que quando foi congregada aquela geração, morreram aqueles grandes homens, aqueles homens de Deus, a geração de Josué, morreram, foi sepultado, e os pais erraram em não ensinar os filhos os oráculos de Deus. Nós temos muito tempo para trabalhar, temos tempo para estudar, temos tempo para fazer algo, para ler, para meditar, e não estamos tendo tempo para falar da Bíblia aos nossos filhos. Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar de nós como está cobrando no altar. Porque os nossos filhos têm um chamado. Assim como as filhas de Filipe tinham chamado, os nossos filhos e filhas também têm o chamado. Então, a partir desta manhã, pode colocar sua barba de molho, meu irmão, minha irmã. Vai comer Bíblia e vai ter um dia de estudo com o seu filho, com a sua filha. E vai ensinar ele que a vida é difícil. Fala as histórias da Bíblia Sagrada para eles, vai inculcando na cabeça deles. Que daqui a pouco eles vão ser chamados por Deus. Vão ser usados nas mãos de Deus. E quando chegar as perseguições, seja em ministério, seja na rua, ou seja na escola, em qualquer lugar, eles não vão pegar e entregar cargo, coisa nenhuma. Eles vão adiante, porque eles têm o chamado na vida a cumprir. Então, nesta manhã, tire um tempo do dia da semana. E fale, esse tempo é para mim ler e estudar a palavra de Deus com o meu filho, com os meus filhos. E ali nós vamos, então, entrar no propósito de Deus. Eu já escolhi um livro que eu vou estudar com a minha filha Duda, que é o livro de Esther. Eu vou falar para ela toda a história de Esther, um tempo que eu vou ter na semana. Não vou atender ninguém, vou deixar o celular sempre no modo avião, e ela também. Nós vamos sentar e vamos estudar a palavra de Deus a partir já dessa semana que já entrou. Esse é o maior e melhor legado que eu posso deixar para ela. É orientar, direcionar ela, que ela tem um chamado, que daqui a pouco o Senhor vai colocar ela para trabalhar na obra, e ela não pode ser uma menina cristal, ela tem que ser uma profetisa, como era uma das filhas do profeta, do diácono Filipe. Ele era diácono, mas as filhas eram profetisas, e as 4 profetizavam. Então, isso nos traz agora uma responsabilidade que Deus está nos pedindo, para que nós venhamos a deixar de atender um pouco os de fora, para atender os de dentro. Porque aquele que não cuida da sua própria casa, negou a fé, e é pior do que o descrente. Nós temos dias da semana variados. Temos compromisso aqui na igreja, fora da igreja, mas um dia da semana é para a nossa família, é para os seus filhos. O papai e a mamãe lê Bíblia e vai ensinar os filhos. Pastor, eu não tenho filho ainda, então ensina um marido compartilhando a palavra com a esposa, e vamos, irmãos, dessa forma, alimentar nosso pensamento, alimentar o nosso coração e trazer e viver essa realidade. Quando os nossos filhos forem perseguidos por algo respeito à fé deles, não é para ir na escola brigar, não é para ir em qualquer lugar falar, é para você já entender. Tem um chamado de Deus na vida dele. Tem um chamado de Deus na vida dela. E não é para ensinar a revidar. Como eu fui visitar com a minha esposa um determinado casal de outro ministério, que o menininho apanhou na escola, e o pai falou, tem que dar um murro na boca daquele que te bateu. E anos dentro da igreja. Está errado. E ali nós falamos, não, a palavra de Deus nos ensina a amar.
Eu não tenho nada que ir lá na escola da minha filha, por ela ser perseguida a respeito da fé dela, ou por conta do chamado dela. E quando ela vir falar para mim e para minha esposa, a gente já vai ensinar. Ora por essas pessoas que estão te perseguindo. Só quem entende isso. Aleluia. Então, meu irmão, seu filho, a sua filha, não é para ser criado numa bolha. Não é para ser colocado, está tudo aqui, eu vou. Meus filhos, irmãos, nossos filhos são do Senhor. Nós só temos a opção de ensinar eles a palavra de Deus. E se um dia nós faltarmos, já foi plantado a semente, e eles vão crescer e vão também viver o chamado deles, que Deus tem para eles na vida deles. Amém? Coloca a sua Bíblia do assento. Aleluia. Vocês entenderam? Quando aquelas pessoas começaram a ficar com dó de Paulo, coitado de você, Paulo, você vai lá para morrer. Paulo falou, não é assim não. Eu estou aqui fazendo a obra de Deus e vou cumprir esse chamado. Então, com nossos filhos, ai, tadinha dela, tadinha dele, não. Foram chamados para cumprir um propósito. E esse propósito é salvação de almas. Aleluia. Senhor, eu entendi o seu recado nesta manhã. Pai, o que o Senhor está nos dizendo aqui nesta manhã é algo muito sério. Por isso, ó Deus querido, prepara, Senhor, o nosso coração. Prepara o nosso entendimento para compreender e entender, Senhor, que cabe a nós como pais criar os nossos filhos, ó Pai, diante da sua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Enquanto os músicos chegam aqui para nós louvarmos um hino, ore agora pelos teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Levante a sua voz e coloque os teus filhos diante da presença de Deus. Se até aqui nós estávamos errando por não compartilharmos a palavra do Senhor em nossas casas, ó Pai, que o Senhor nos perdoe. Nós queremos agora acertar daqui para frente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco a Ellen Beatriz na sua presença. Eu coloco a Maria Eduarda na sua presença. Coloco também os filhos desses irmãos na sua presença. Verbalizando, Senhor, cada um verbalizando os nomes dos filhos, ó Pai. Ó Deus, por nós não termos, Senhor, ensinado a palavra aos nossos filhos e termos uma devocional com os nossos filhos, trazemos para eles consequências, ó Pai, por erros nossos mesmos. Mas nesta manhã o Senhor está nos corrigindo. Nesta manhã o Senhor está nos orientando. Tira um dia da semana para ter uma devocional com seu filho. Tire um dia da semana para ter uma devocional com a sua filha. E fale da palavra, ensine a minha palavra, diz o Senhor. Oh, que ele cresça e que nós diminuamos. Aleluia.
Aleluia. Deus já colocou o dia no meu coração. Às terças-feiras estarei com a minha filha ensinando a palavra de Deus para ela. E para elas, caso a Bia, que não mora conosco, mas se quiser vir, também vai ser ensinado. Deus vai colocar no seu coração um dia e agora. E esse dia nós vamos orar, porque o inimigo sabe que quando nós vamos ensinar a palavra aos nossos filhos, a vitória na vida deles é certa. Então você que já escolheu esse dia, vamos já agora consagrar esse dia e vamos agora em nome de Jesus ministrar um pouco mais sobre as vidas dos nossos filhos, da nossa família. É o momento, é um cordeiro para cada família, no livro de Êxodo. Um cordeiro para cada família. Oh Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ó Pai. O inimigo ouviu o Senhor, o que o Senhor disse. E desde já oro, Senhor, repreendendo toda a fúria de Satanás. Todo o poder das trevas que vai querer, Senhor, impedir e colocar empecilhos para que não se tenha, Senhor Deus, a revelação das Sagradas Escrituras da boca dos pais aos filhos. É como se fôssemos a águia, que vamos buscar o alimento, Senhor, aos nossos filhos, e colocamos na boquinha deles, ó glória a Deus. Assim nós vamos fazer, Senhor, buscar, Senhor, a Tua revelação, aleluia, na Sua presença e trazer o alimento aos nossos filhos. Pai, e se o inimigo, Senhor, quiser, ó Pai, roubar, não vai poder roubar, porque nós já estamos orando desde já, Senhor. E vamos ensinar eles a orar, Senhor, com mais afinco. Vamos ensinar eles a ler na Sua palavra com mais afinco, ó Pai. Para que o dia que o Senhor os vocacionar, eles vão dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, as pessoas que têm os filhos casados, ó Pai. Ó Espírito da graça, visita esses filhos agora. Em nome de Jesus, ó Deus, coloca sede de santificação, sede de buscar a Sua face, ó Pai. Em nome de Jesus, inspira os Teus filhos, Senhor, através, ó Pai, em nome de Jesus, da explicação, da explanação da Sua palavra. Seja um versículo, sejam versículos, seja um livro, seja livros, que o Senhor use os pais para trazer ensinamento aos filhos, em nome de Jesus, ó Pai. Que ele cresça, que ele cresça. Aleluia, oh glória a Deus. E assim a igreja vai crescendo em conhecimento, aleluia. Antes crescei na graça e no conhecimento. Pai, muito obrigado, Senhor, por nos alertar. Obrigado por escolher também os nossos filhos, ó Pai, para ser usado nas Tuas mãos, ó Deus, aleluia. Oh meus irmãos, certo dia a mãe de João e de Tiago chegou: Senhor, coloque um em cada lado, um da direita e um à esquerda lá no Seu reino. Oh mãe protetora ela era aquela. E o Senhor Jesus ali, com muita delicadeza, colocou ela no lugarzinho dela. Aqui no reino, você mal imagina, minha irmã, se Jesus pudesse falar isso aquele dia. Você mal imagina que o seu filho, o Tiago, vai ser o primeiro apóstolo a ser decapitado, a morrer por mim. Você mal imagina que o seu outro filho João lá na frente vai ser preso na ilha de Patmos por conta de pregar a minha palavra. Aleluia. E nós como pais, aqueles diáconos, aquelas pessoas que sofreram tantas perseguições, entenderam o chamado.
E depois disso nós não vemos nenhum relato das mães, dos pais. Não, meu filho, não vai morrer não vai fazer a obra de Deus não. Porque houve conversão em todas aquelas casas. E eles entenderam o propósito. Aleluia. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo sobre a terra, nós temos que nos preparar e preparar os nossos filhos para as perseguições que vêm aí. E quando chegar as perseguições por conta da nossa fé, vamos nos alegrar. Porque ele diz: alegrai-vos quando vocês foram perseguidos por minha causa, diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Entenderam? Tira um dia dessa semana e do decorrer dos dias, ensine a Bíblia. Leia um livro lá, leia um versículo, leia um texto, leia um salmo. Fala: meu filho, senta aqui, vamos ter um bate-papo. E vamos falar com eles. Porque daqui a pouco o Senhor vai chamar eles também. O Senhor vai chamar e eles vão continuar o chamado na caminhada. Senhor, nós vamos orar também, Senhor, para a contribuição, nossas primícias. Ó Deus, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, nós separamos as primícias, ó Pai, e trouxemos diante do Senhor pela fé. Nós obedecemos pela fé, Pai, e o nosso coração está em paz. Aqueles que têm o coração em paz, podemos então contribuir, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se alguém for contribuir, olha lá, já está ensinando o filho ao caminho. Sentai-vos por um minutinho enquanto os irmãos vão contribuindo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, são 9h24. Nós passamos um pouquinho devido a esse alerta que Deus nos deu aqui nesta manhã. O pai e a mãe vai tirar uns dias aí da semana para ensinar os filhos, para falar do amor de Deus aos filhos. Isso é muito bom. Então, embora a nossa mente, segundo o estudioso diz, que grava 1 hora de mensagem, 60 minutos, enfim. Mas a mensagem espiritual pode passar até, como Paulo pregou aquela madrugada inteira, Eutico caiu, ressuscitou, foi lá, orou, ressuscitou e continuou o culto à pregação. Mas hoje, como é um dia dos pais, e muitos irmãos têm os seus compromissos com a sua família, então nós vamos dividir as classes. Quando for 10h15, entre 10h10 e 10h15, todo mundo aqui para nós encerrarmos. Tá ok? Então vamos lá, a classe do discipulado, a classe dos pequeninos. O pastor Fernando já vai estar aqui. Já vamos dividir nossas classes. Entre 10h10 e 10h15, estejamos aqui, em nome de Jesus. Pastor Fernando, pastor, bom, Deus abençoe. Aleluia. A paz, meus irmãos. Glória a Deus. Queridos, nós vamos continuar nossos estudos. Nós estávamos falando sobre a tribo de Judá, Reino do Sul, E nós estamos avançando para o final. Observando que depois que a tribo do norte foi levada ao exílio para a Síria, demorou 130 anos para que acabasse o Reino do Sul. Ezequias estava no Reino do Sul quando a tribo do norte foi levado ao cativeiro da Síria. Ezequias estava sendo pressionado pela situação que acontecia em Israel, nas tribos dos irmãos dele no Reino do Norte. Eu disse aqui semana passada que é como se fosse um reino que viria lá de São Paulo,
e viesse com direção a Limeira, e estivesse avançando para Jundiaí, Campinas, e viesse a Sumaré, e já estava em Americana, e fosse chegar aqui. Então, esse era o ambiente que Ezequias estava. Fora esse ambiente que vinha de um lado, dos assírios, tinha o outro ambiente que era do outro lado, que era do Egito, que já não era um reino tão forte no que diz respeito a poderio militar, mas existia sempre conspirações do Egito contra Israel. Então, é como se viesse os assírios de um lado, os egípcios do outro, com os cananeus, os caldeus, e eles viriam querendo invadir a todo tempo a tribo de Judá. Então, vinha exército de um lado e exército do outro. E Ezequias, slide número 19, por favor, Jacom. Ezequias estava nesse ambiente. Mas o ambiente, ele não pode, ele contribui, mas ele não pode ser aquilo que define o que nós temos no coração. Porque Ezequias tinha um ambiente que estava contrário a Deus, mas Ezequias tinha Deus. E Ezequias poderia ser diferente se ele tomasse a opção de ser diferente. Ele olhava para o pai dele, Acás, e falava: meu pai não foi um bom rei, mas eu posso fazer algo diferente. Independente do ambiente que está à minha volta, Deus é Deus. E quando Ezequias viu o reino dos assírios, liderado por Senaqueribe, querendo invadir Judá, ele diz a palavra de Deus que ele rasgou as suas vestes e mandou que fosse falar com Isaías, o profeta, filho de Amós, do livro de Isaías. Perguntou para ele: o que eu faço diante dessa situação? Isaías mandou a resposta: fique em paz, o Senhor é contigo. Nesse momento, Ezequias fez o quê? Purificou o templo, voltou os cultos e chamou o povo a cultuar. Ele se posicionou diferente àquilo que estava em volta dele. Ele não se entregou, como o pastor disse, ele não teve um espírito de coitadinho sobre a vida dele. Falou: não, se Deus falou que está resolvido, está resolvido. E ele, o que ele fez? Ele purificou o templo, como está escrito ali no slide número 19, que Ezequias purificou o templo. Perdão, eu errei, que está no slide anterior, por favor. Volta no 18, por gentileza. No 18 diz assim, que Ezequias orou na casa do Senhor, mandou purificar o templo, mandou que os levitas santificassem, restabeleceu o culto a Deus, mas os assírios estavam ali. Querido, nossos adversários estão à nossa volta, mas Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós, e nós devemos nos posicionar diante das situações contrárias. Ezequias falou que o que eu tenho que fazer? Queridos, quando as adversidades vêm contra nós, nós temos que clamar àquele que resolve. Não se entregar às adversidades. Não, eu vou me posicionar. Chama o povo para adorar. Vamos celebrar a Páscoa. Mas e os adversários? Estavam ali. Na nossa realidade. Estava aqui em Americana. Estava aqui em Rio Claro. Estava perto. Aquela pressão estava ali. O mundo espiritual à volta de Ezequias era negativo. Mas ele falou: o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Se Deus falou que está resolvido, está resolvido. Ezequias se posicionou. Diz a palavra de Deus que Deus enviou um anjo. Um anjo. Somente um foi suficiente. E destruiu o exército assírio. E Ezequias, querido, antes da destruição do exército dos assírios, Senaqueribe enviou cartas falando para Ezequias. Eu fiz aqui a abertura algum tempo atrás, uns 3 domingos
anterior a esse, e eu falei das cartas que Ezequias colocou diante do Senhor. As cartas eram de Senaqueribe, falando: ô Ezequias, você não está sabendo? Ó, onde eu passei, eu destruí. Aonde eu passei, eu tomei conta, tomei posse, foi meu. Eu matei os reis, eu destruí a terra, e eu tomei conta, e as terras passaram a ser minhas. Por que agora você engana esse povo, falando que o teu Deus vai salvar esse povo? Isso estava dizendo nas cartas. Estou na linguagem minha, né? Por que você está falando que vai salvar, que Deus vai salvar esse povo? Para de mentir, não vai salvar. Ezequias pegou as cartas, colocou diante de Deus no altar, e falou: ai Deus, o que estou falando do Senhor? Olha aí o que o Senaqueribe está falando. Deus falou assim: Ezequias, fique em paz. Deixa comigo essa conversa aí. Só faz o que eu vou te mandar fazer. Só me obedece. Às vezes, querido, não tem nada para nós fazermos diante de algumas situações. Então, somente obedeça. Qual foi a palavra que Deus deu? É essa que eu vou seguir. Fique em paz, Ezequias. Eu vou tomar conta. Deus enviou um anjo. E todo o exército assírio foram destruídos por um anjo. Queridos, demorou no quarto dia, demorou 3 dias, e no quarto dia foi um culto de adoração ao Senhor. 3 dias foi para carregar os despojos do inimigo. 3 dias foi para carregar tudo ouro, tudo aquelas postas que ficou ali no meio dos corpos. Foi 3 dias para pegar. Imagina 3 dias pegando as coisas. 3 dias catando ouro, 3 dias catando correntes, catando material bélico que estava lá na guerra. De tamanha era a recompensa. Qual foi essa? Por que teve essa recompensa? Por causa da obediência. A obediência vem depois, a recompensa vem depois da obediência. A recompensa vem depois da obediência. Obedeça e você será recompensado. Você será recompensado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E Ezequias morreu. Ezequias morreu, você sabia ou não? Ezequias morreu. Ezequias morreu e o filho dele assumiu. Passa para mim, por favor, no slide número 20. Eu passei rápido no Ezequias, porque nós já falamos na semana passada, e eu pretendo, em nome de Jesus, encerrar hoje o estudo do Reino do Sul. Irmãos, eu falei semana passada aqui, eu nem pedi para o pastor deixar eu dar aula semana que vem ainda. Falei que eu ia pedir, esqueci, rapaz, de falar para ele, que eu precisava de mais uma aula. Mas tudo bem, mas eu vou ver se eu termino o Reino do Sul hoje. E Manassés assumiu, filho de Ezequias, assumiu o reino. E vocês viram lá a carinha que Manassés de bad boy, a carinha que eu coloquei lá, foi um mau menino diante do Senhor. Veja bem uma coisa, Acás foi mau, Ezequias foi bem. E o filho de Ezequias viu como o pai dele se comportou. E que o filho dele foi? Mau. Eu pulei algo de Ezequias. A prece é inimiga da perfeição. Eu pulei algo do livro de Ezequias, me perdoe. Antes de eu falar de Manassés, volta de novo, Jacó. Volta de novo, Jacó. Desculpa da vergonha que eu passei. Volta de novo. Tem algo que nós precisamos falar sobre Ezequias. O que aconteceu... deixa eu... Aqui... A embaixada do rei da Babilônia. Eu quero ler com você 2 Reis 20. É importantíssimo nós falarmos sobre isso. Eu não posso pular para Manassés sem falar de 2 Reis, capítulo número 20. Eu não posso pular sem falar sobre isso. 2 Reis, capítulo número 20, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse tempo... enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias estivesse doente. Ezequias recebeu os mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, e prata e ouro, e especiarias, e os melhores ungüentos, a sua casa de armas.
e tudo que havia nos seus tesouros. Coisas alguma houve que não lhe mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então, vou parar por aqui. Olha aqui para mim, queridos. Ezequias esteve doente, o rei da Babilônia enviou o mensageiro, e Ezequias mostrou toda a casa para o rei da Babilônia. Ali foi o erro de Ezequias. Cuidado, querido, que quando nós somos exaltados, não deixarmos subir para a nossa cabeça. Ezequias se achou, e achou que era ele que tinha destruído os assírios. Mas não foi ele que destruiu os assírios, foi Deus. A glória era de Deus. Ezequias estava tão assim, com a cabeça, com o nariz empinado, se achando, que mostrou tudo para os babilônicos. E como que os babilônicos veio diante de Ezequias? Com presentes. Cuidado, querido, que nem todo mundo que traz presente para você é seu amigo. Às vezes quer espionar, exatamente. Obrigado, pastora Léa. Veio espionar. Veio verificar o poderio de Ezequias e identificar onde estavam as falhas de Ezequias. Onde estavam as brechas do reino de Ezequias. Queridos, a nossa casa é o nosso refúgio, é o nosso esconderijo, é o nosso lugar de segurança. Quem entra lá são aqueles que são verdadeiramente os nossos amigos. Se você tem dúvida de alguém que é seu amigo, cuidado na hora de você convidar para ir na sua casa. Cuidado, querido, porque ele pode descobrir falhas, ele pode ser um espia. Alguém que pode ser usado por Satanás para destruir a sua família. A Babilônia foi aqueles que tomaram conta do reinado da tribo do sul. Aqueles que invadiram a tribo do sul. Eles vieram a ser, depois de 90 anos, aproximadamente, aqueles que invadiriam Jerusalém, através do rei Nabucodonosor. Então, aquele foi o princípio do fim do Reino do Sul. Claro que estava estabelecido, nós já sabíamos, fazia parte do plano de Deus, baseado naquilo que o povo escolhera ficar longe de Deus. Nós sabíamos disso. Porém, querido, ali foi o erro, quando abriu as portas. Por isso que chamar a embaixada, foi ali a primeira entrada dos babilônicos no Reino do Sul, foi ali, quando Ezequias abriu as portas. A partir do momento que ele começou o quê? Se achar. Subiu pelo nariz dele, ele falou assim, eu sou o cara aí, ó. Você viu o que eu fiz com os assírios aí, ó? Eu cabo com todo mundo mesmo, sou eu. E o babilônico mandou presente para ele e falou assim, não, vem cá, vou mostrar minha casa para vocês. Olha aqui o tanto de arma que eu tenho. Olha aqui o tamanho do meu reino. Isaías perguntou para ele, mas o que você mostrou para eles? Você mostrei, não houve nada aqui que eu escondi. Mostrei tudo para eles. Isaías falou, o que você fez, Ezequias? O que você fez? Cuidado, querido. Existia uma palavra de Deus sobre o povo de Israel quando eles chegaram em Canaã. Não faz parceria e união com ninguém, não. Não se ajude com ninguém. Vocês são o meu povo. Fique junto, vocês todos. Deus não falou para fazer aliança com ninguém. E por que a casa estava aberta? Por que tudo estava mostrado para o inimigo? 90 anos depois, veio a ruína. E é isso que nós vamos caminhar agora para poder estudar. Por favor, agora, por favor, pastor. Por gentileza, passa para o slide número 20, por favor. Glória a Deus. Deus vai... Não é à toa que Deus voltou aqui esse estudo da aula, esse tema, né? Você vê, irmãos, Ezequias mostrou o armamento militar que foi recolhido, né, dos assírios, mostrou a riqueza que foi recolhida dos assírios, então, e não mostrou o Deus Todo-Poderoso que deu a ele aquela vitória. Isso nos traz aqui uma grande edificação, pastor Fernando. Quando Deus nos prospera, aí a parentela vem, né? Aí quer ver a sua casa, aí vê o seu carro, aí vê as coisas que você tem. E a gente fala, graça, né? Trabalhando, Deus tem abençoado, mas às vezes nós apresentamos a casa, o quarto, vem ver o quarto, o banheiro, nossa, ó, vem ver o carro e tal, e nós esquecemos
Vamos apresentar Jesus, né? É Ele que é o autor que nos dá tudo isso, não é? Aleluia. É verdade mesmo. Vamos mostrar a Deus. Porque a gente pensa que o que Ezequias faz, nós não fazemos sim. Podemos cair, de outra maneira, podemos cair do mesmo jeito, né? E pasme você. Nós tínhamos a oportunidade de apresentar Jesus para os parentes, igual diz o pastor, e muitas vezes, por nós não termos apresentado, eles ainda saem falando mal da gente ainda. Está prosperando, ele está prosperando. Não, deve estar roubando, que não é possível. Não é possível, né? Deve estar envolvido com coisa errada. Eu sempre desconfiei. Né? Algumas pessoas saem falando. Talvez se nós apresentarmos, é a oportunidade que Jesus está, que Deus está dando para nós apresentarmos Ele aos nossos parentes, né? Quando nós somos prósperos, quando nós temos posto. Querido, porque é de fato, se você ser obediente, eu acabei de falar aqui agorinha, com certeza você vai prosperar. Você vai prosperar. E as pessoas dirão de você, o que está acontecendo? Aí você vai falar assim, grandes coisas fez o Senhor na minha vida. Né? Você vai falar isso. Então você fale do Deus Todo-Poderoso que faz maravilhas na sua vida. Amém, meus irmãos? O filho de Ezequias, no slide número 20, agora slide número 20, agora o 20. Né? Manassés decidiu não seguir o que o pai fez. Não vou seguir, não. Eu sei que o meu avô errou e pagou caro. Eu sei que o meu pai acertou, mas eu decidi que eu não vou seguir os caminhos do meu pai. Né? E Manassés foi um rei impiedoso. Ele chegou a ameaçar a Deus. Voltou a ser idólatra, levantar os postes de ídolo. E fez o quê? Foi para o cativeiro. Queridos, nós temos a opção de escolher o que nós vamos fazer. Só que nós temos também que ter certeza que arcar com a consequência. A escolha é sua? A consequência também é sua. Não vem querer escolher, não, e querer dividir, falar assim, foi o pastor que não orou para mim, por isso que eu estou assim. Pastor não orou aí, ó. Não põe nós nesse rolo, não, né, pastora? Essa parte aí, o que eu posso fazer é orar para Deus ter misericórdia de você. Né? Mas não põe na minha conta isso aí, não. Nós temos que saber que as nossas escolhas têm consequências. E eu vou sofrer as consequências. E Manassés, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas 33, que nós vamos ler o que aconteceu com Manassés. 2 Crônicas, capítulo de número 33. Estou aqui de novo com duas Bíblias aqui, uma aqui e outra aqui, ó. Para ficar mais fácil, para poder eu abrir aqui. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo número 33, versículo de número 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, as quais prenderam a Manassés entre os espinhais e amarraram com cadeias e o levaram para onde? Mas era sírios. Porque os babilônios tinham havido uma guerra na Mesopotâmia e os babilônios tinham assumido a Síria. Eram assírios e levaram para a Babilônia, porque quem estava sob o domínio da Síria era o Babilônia. Por que a Babilônia estava sob o domínio dos assírios? Porque os assírios mexeram com o povo de Deus. Como assim? Lá no Reino do Norte. Eles não foram lá levar o povo do Reino do Norte ao cativeiro? Foi, porque o povo do Reino do Norte escolheu ficar longe de Deus, claro. Sofreram as consequências. Mas mexeram com o povo de Deus, filho. Deus falou que você precisa ficar muito tempo nesse poder aí? Espera. E eu vou ler daqui a pouco sobre isso com você. E vamos ler versículo número 13. E lhe fez, versículo número 12, perdão. E ele, angustiado, orou. Deverás o Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica. Deus bom!
e o tornou a trazer a Jerusalém ao reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois disso edificou o muro da fora da cidade de Davi, no ocidente de Gion, do vale da entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muro muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, e o ídolo também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Precisou ir para o cativeiro. Queridos, fala para mim. Se um rei entra em Jerusalém, pega o rei de lá e leva para cativeiro, você acha que qual a possibilidade desse rei voltar a ser rei de novo lá em Jerusalém? Você estudando daqui, você fala assim, não tem jeito, esse já era. Esse já era. Mas ele foi humilde, ele foi humilde e se buscou a face de Deus, Deus restituiu o que era dele. Então significa o quê, querido? Se tem algo que você perdeu e você quer de volta, se humilhe e busque a face do Senhor. E Deus irá restituir sobre a tua vida. Deus irá restituir aquilo que é teu. Era a promessa de Deus, que seria uma anistia. E o lugar de Manassés era lá. Por causa da desobediência, ele perdeu o reino, mas ele voltou ao reino. Depois ele levantou altares, e tudo isso que nós lemos aqui, depois de novo ele caiu. É claro, ele tinha a oportunidade de continuar na presença de Deus, mas de novo ele caiu. Mas, queridos, Deus restituiu, porque ele buscou a face de Deus. Eu queria ler com você o livro de Naum. Tem aí na sua Bíblia, não adianta ficar. Tem Naum aí. Naum, Abacuque. Por que eu vou ler Naum? Eu falei para os irmãos, eu gosto de ler para você saber a época, em que tempo foi escrito. Se você pegar na sua casa e falar, eu vou ler sobre Naum, você vai falar assim, mas por que está acontecendo tudo isso? Agora, dentro do contexto do tempo, você entende por que está acontecendo, porque foi escrito esse livro. Na mesma época está acontecendo tudo isso no reino do norte, já no cativeiro da Síria. O reino do sul, prestes a cair, o livro de Naum estava sendo escrito. É na mesma época, é um livro contemporâneo, ou seja, escrito no mesmo tempo. Então vamos ler Naum, capítulo número 1, do 1 ao 7. Fala assim, oráculo acerca de Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcusita. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma a vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios, desfalece Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. A terra levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nela habitam. Quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele derrubadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece o que nele confia. Aleluia. Capítulo número 2, do 1 ao 3. Pula lá no capítulo número 2. O título aqui, ó, se tem um título aí em cima do 2 aí, você vai ver. A queda de quem? De Nínive. Nínive é a capital da Síria. Nínive é a capital da Síria. Aonde estava o povo que foi levado da tribo do norte. Existia um povo que estava ali e o outro povo judeu foi espalhado pelo rei da Síria que invadiu, que era Meldazer. Não vou lembrar.
o nome do rei. O rei da Síria que levou para o cativeiro de Nínive. E ele espalhou, deixou um pouco de povo de Israel ali e espalhou para poder miscigenar a cultura, para não haver reivindicância do povo. Então vamos ler o que está falando aqui no capítulo número 2, do 1 ao 3. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, observa o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as suas forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó, como o esplendor de Israel, ainda que os saqueadores os tenham despojado e destruído os seus sarmentos. O escudo, os seus valentes estão vermelhos, e os guerreiros vestem escarlate. O aço dos carros cintila no dia da sua preparação, vibra as lanças. Mas vamos ler o versículo número 18 e 19 do capítulo número 3. Capítulo número 3 de Naum, versículo número 18 e 19. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres deitam-se para descansar. O teu povo está espalhado pelos montes, sem que haja quem possa ajuntá-los. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é fatal. Todos que ouvem a notícia a teu respeito, bate palmas sobre ti, pois quem não sentiu a sua crueldade sem fim? Olha o que Deus está falando aqui, queridos. Eu falei para vocês que quando o rei Manassés foi levado pelos assírios, foi levado para a Babilônia. No mesmo tempo, Naum escrevia sobre o que iria acontecer com Nínive, que era a capital da Síria. Eles estavam falando o quê? Que a Síria viria a destruição. Esse fato aqui que Naum escrevia era antes do que viria a acontecer logo após da Babilônia conquistar Nínive, conquistar os assírios. Por que Deus levou à ruína os assírios? Porque nenhum inimigo que se levanta contra o Filho de Deus prevalece. Ele prevalece por um tempo. Aparentemente, Deus perdeu, mas Deus nunca perde. Deus nunca perde. E porque Nínive, que era a capital da Síria, levou o povo do Reino do Norte ao cativeiro, Deus permitiu aquilo por causa da desobediência do povo de Deus. Mas não que ele estava apoiando os inimigos do povo de Deus. Tanto é que veio a destruição da Síria. Tanto é que depois, a Babilônia que veio conquistar a Síria, também foi destruída. Como os gregos também foram destruídos. Tudo é questão de tempo. Logo depois ali, nós vamos ver Daniel escrever sobre a profecia dos reinos. Logo depois, poucos anos depois. Que é a estátua, que o pastor já ensinou aqui algum tempo atrás, e vai falar algumas coisas depois que nós terminarmos as aulas aqui, sobre isso também. Sobre as estátuas de cabeça de ouro, e por aí vai. Né? Então, queridos, a escolha está nas nossas mãos. Nós devemos escolher aquilo que é certo. Slide número 21 fala sobre Amon. Reinou 2 anos, era filho de Manassés. Lembra que é uma anistia, não tem como sair do poder, do controle do Senhor. A descendência de Davi ficaria no trono. Então, quem assumiu foi Amon. Reinou por 2 anos, filho de Manassés ele era. Este não é o Amon descendente dos moabitas. Amon é um mau rei, e os seus servos o matam. Os próprios servos matou o rei. O reinado de Amon e a sua impiedade, está escrito em 2 Crônicas 33, 21 ao 25. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, o seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e a serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés fez. O seu pai se humilhará. Antes multiplicou Amon os seus delitos. As escolhas. Tinha a opção dele virar, falar assim, não vou seguir meu pai, não. Eu vi que não deu certo o que meu pai fez. Meu pai foi preso, ficou no cativeiro lá na Síria, na mão dos babilônicos. Não, eu não vou fazer igual, não. Vou fazer diferente.
mas ele optou em fazer exatamente o que seu pai fazia e foi pior. No livro de Sofonias, eu não vou ler aqui, mas no livro de Sofonias, eu deixei alguns versículos aí. Quem quiser todos esses slides, eu mando no seu celular para você ler. Fala sobre isso. Abre sua Bíblia em livro de Sofonias. Eu, quando comecei a ser crente, falei, Sofonias não tem a ver com uma banda? Eu achava que era o nome de uma banda. Eu falei assim, Sofonias deve ser alguma coisa de música. Eu não achava que era uma pessoa e era um livro. É muito engraçado quando a gente vira crente, né? Quando a gente se converte. Um monte de coisa que vem na cabeça da gente não tem nada a ver. Tem Sofonias aí, irmãos. Aleluia. Livro de Sofonias. É difícil achar esse livro, né? Sofonias. Onde está Sofonias? É? Oh, meu Deus do céu. Que vergonha que eu estou passando aqui, Senhor. Que isso? Livro de Sofonias, eu achei. Aleluia. Capítulo número 1, olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo número 1, do 1 ao 17. Fala 1 ao 7. Fala assim, a palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cussi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon. É o rei que vai vir depois, desse que nós estamos estudando agora. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os seus animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços como os ímpios, e exterminarei o homem de cima da terra, disse o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá. Judá é tribo do sul, que nós estamos estudando agora. Deus está falando através do profeta Sofonias. E contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal, e o nome dos quemarins, e os sacerdotes, e os sobre os telhados se curva o exército do céu, e os que inclinam jurando o Senhor, e juram por Malsã, e os que deixam de andar o seguimento do Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Só até aí. Eu não vou ler os outros versículos, não. Queridos, se você lesse, talvez você não tivesse conhecimento da história, e você lesse somente o livro de Sofonias, somente ele, sem entender todo o contexto, você talvez não entenderia porque ele foi escrito. Ele foi escrito dentro desse contexto que a tribo do sul estava passando em Jerusalém. Então, querido, o profeta Sofonias morava em Jerusalém e ele estava vivendo tudo aquilo. Deus tomou a boca dele e ele escreveu o livro de Sofonias, daquilo que ele estava vivendo. E quando ele escrevia, ele não escrevia e guardava dentro do armário dele. Ele profetizava. Então, todos aqueles que estavam ali em Jerusalém poderiam mudar as suas escolhas. Deus estava falando, ai daquele que não me buscar. Deus falou aqui, agora, no livro de Sofonias. Esse era o ambiente e o povo estava sendo alertado para tomar decisão e corrigir, para tomar decisão e não fazer aquilo que estava errado, para mudar as condutas. E talvez a história que vier a acontecer 30, 40 anos depois disso, poderia não ter sido acontecido, se tivesse alguém que arrependesse. Deus mandou uma palavra para o rei Ezequias, que nós acabamos de estudar, que Ezequias morreria. Ezequias virou para a parede e orou e buscou o Senhor. Sabe que eu sou teu servo. Sabe que tudo aquilo que eu fiz diante do Senhor. E Deus pediu que Isaías, antes que Isaías saísse do castelo, falou, volta lá e fala para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Mudou a história, porque ele buscou a face. Aleluia. Se você buscar a face de Deus, Deus pode mudar a sua história. Aleluia. E é isso que o povo estava sendo alertado. Muda.
Para de fazer isso. Volta para minha face. Me busca. Mas alguém está ouvindo? Não. Os filhos de Ezequias, Manassés, o pai de Amon, e Amon optou em não fazer nada para mudar essa história. E sofreu as consequências. Logo depois de Amon, vamos pular para o filho dele, que é o que nós lemos agora em Sofonias, foi Josias. Josias assumiu o reino com 8 anos de idade. Quantos anos tem o seu filho, Samuel? 5. 6? 6. Um pouquinho mais velho que o filho de Samuel. Quem tem filho de 8 anos? Quem? Jacom. O Jacom é uma piada, rapaz. O Jacom, ele pega lanche para a filha dele, sendo que a filha dele já comeu. Não podia nem falar isso aí, né? Ninguém sabe disso aí, né? Isso aqui é para minha filha, mas a filha dele estava atrás. Num evento que tivemos aqui, eu vou contar aqui. O Jacom falou, não, eu estou pegando para minha filha, para a Yasmin. A Yasmin estava atrás e falou assim, ô pai, eu já peguei já, viu? Eu já peguei já, viu? E eu estava perto, né? Deus deixa de ver essas coisas, né? Ele falou assim, mas você pegou, filho? Eu já comi já, viu, pai? Estava passando a rasteira, né, Jacom? Glória a Deus. Então, queridos, da idade da filha do Jacom, a Yasmin, e Josias assume o trono. E você vê ali que não tem a cara de bad boy ali, porque Josias, ele foi um homem prudente. Como que uma criança de 8 anos pode assumir um reino e ser um bom rei? Porque existiam pessoas boas do lado dele. As escolhas das companhias, querido, que fez ele ser um bom rei. Porque ele não tinha, querido, nenhuma possibilidade, nem conhecimento e nem idade para poder ser um bom rei com 8 anos de idade. Imagine se a Yasmin fosse a presidenta do Brasil, igual diz a Dilma Rousseff. Se ela fosse a presidenta hoje e fosse governar o Brasil, você ia falar, não vai dar certo isso aí. Não vai dar certo. Ela tem 8 anos. Como que pode? Só que se ela tiver do lado dele gente que sustenta ele. É igual o nosso presidente, o Bolsonaro. Ele fala claramente, eu não sei nada sobre economia, mas o Guedes sabe. Eu não sei, mas eu preciso pôr gente que sabe. Né? As companhias fez ele, Josias ser um bom rei. Ele ouvia. Ele ouvia. Diz a palavra de Deus que Josias reparou o templo que o avô e o pai tinham destruídos. Josias achou um livro, um profeta achou o livro da história do povo judeu e levou para Josias. Olha aqui, essa história. Josias leu e falou assim, não, então vamos resolver isso aí. Porque, pelo que eu estou vendo, meus antepassados não fizeram nada do que está escrito aqui. Estou lendo o livro que Moisés deixou escrito aqui, do tabernáculo, toda a presença de Deus, tudo que Deus fez quando tirou eles do Egito, e eu estou vendo que ninguém obedeceu. Vamos resolver isso aqui. Convoca o povo na casa do Senhor, ajunta o povo e renova o pacto. Deus, nós fazemos um novo pacto com o Senhor. Josias disse, eu não posso fazer nada por meus antepassados que não fizeram o que era certo. Mas eu agora, sabendo o que é certo, eu quero fazer o que é certo. E Josias, que reinou por 31 anos, resolveu fazer o que era certo e limpou a casa do Senhor. Quando Josias, no finalzinho da vida de Josias, ele resolveu entrar numa guerra que não era dele. Custou a vida dele. O rei do Egito vinha para guerrear contra os caldeus. Josias foi de encontro com ele e comprou uma briga que não era dele. Eu não ia falar sobre isso, mas tem alguém aqui comprando briga que não é sua? Querido, não dou conta nem das minhas. Tem alguém comprando briga do que não é sua? O rei Neco estava vindo do Egito, mas não estava vindo para Jerusalém. Estava passando perto de Jerusalém.
Josias, já um homem próximo dos 50 anos de idade, como líder da nação de Judá, pegou e foi encontrar o rei Neco. O rei Neco falou: oh, não tem nada a ver com você isso aí. Sai fora dessa confusão. Não tem nada a ver. Josias prevaleceu ali, comprando guerra que não era dele, morreu. Cuidado, querido. Cuidado de você comprar briga que não é sua. Você pode adquirir um monte de inimigo que hoje não são seus inimigos. Mas passa a ser amanhã por causa que você está defendendo coisa que não é guerra sua. Tem nada a ver com você. Né? Se tiver que comprar alguma guerra, compra aquela que edifique o reino. Essa faz questão. Faz questão. Se você estiver aqui na igreja, você vê um irmão que está passando dificuldade, entra nessa guerra com ele. Porque essa guerra agrada o Senhor. Essa guerra agrada o Senhor. Não, se está contra meu irmão, está contra eu também. E quem que é contra meu irmão e contra eu também? Satanás e os seus demônios. Que veio para matar, roubar e destruir. Esse eu vou contra. Agora, se eu encontrar algum irmão ou alguém que eu conheço que está falando mal de outra igreja, eu estou fora. Eu estou fora, porque isso aí não é meu inimigo, não. Outra igreja não é meu inimigo, esse eu não me uno, não. Porque eu vou comprar uma guerra que não é minha. Essa guerra aí é uma guerra, querido, de pessoas kamikazes. Estão se matando. Estão procurando a morte. Porque Deus não se agrada de tais guerras. E Josias perdeu a vida. Eu queria ler com você, para você, como eu disse, para você entender o contexto, vamos ler o livro de Jeremias, capítulo número 1. Para você saber que o livro de Jeremias foi escrito dentro dessa realidade. Jeremias já é mais fácil, né, irmãos? Mais grandinho. Por favor. Eu não sofre muito, mas... Enquanto vai achando ali, né? Essa questão, né, de guerra, né, que não é nossa, não é minha, né? Às vezes até na nossa parentela, viu, irmãos? Isso aqui é um alerta para nós. Até na nossa parentela a gente quer ajudar, quer pegar problema que não é nosso. Aí a gente convida para ir na igreja, a pessoa não quer ir na igreja. Mas quando dá uma dor de barriga, está lá, quem liga para você, aí você deixa de viver o casamento, vai lá socorrer problema, traz problema para o casamento, é guerra que não é nossa. Aí o Senhor, Deus te usou para falar, você vai arrumar inimigo de graça. E às vezes até a esposa ou o esposo vira o inimigo do cônjuge. Mas você foi fazer isso? Por que você fez isso? E fica aquele climão na nossa família. Vamos ter sabedoria, irmãos. A gente pode ajudar sem se envolver. Né? Isso para nós pastores é algo essencial. Né? Todo começo da chamada a gente se envolve. Agora a gente ajuda sem envolvimento. E a pessoa, se não quer nada com Deus, daqui a pouco, não posso mais aí não. Verdade. Você arruma um monte de inimigo, hoje não é seu inimigo. Depois vira, né, pastor? Quem deixa a família em casa, vai lá resolver, traz problema e fica tudo bagunçado. Eu falo, às vezes, por esses dias, falando com a Zilda, eu falei para ela, falei assim, eu não vou lá, numa primeira situação. Ela falou, por que não vai? Eu falei assim, tá vendo que já é quinta-feira, nós não ficou junto ainda. Misericórdia, já passou a semana. Eu não vou, não vou. Ela falou assim, mas eu não vou. Às vezes é necessário algumas coisas desse tipo, né? Já é muito trabalhoso cuidar de uma família, trabalhar. O dia a dia já é trabalhoso, né? Então, vamos fazer o que a gente puder fazer, mas sem pegar guerras que não são nossas, né? Livro de Jeremias, capítulo número 1, fala assim, versículo de número 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatole, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Filho de Amon, rei de Judá. No 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado ao exílio no 5º mês.
Amém, meus irmãos? Aqui eu só quero ler aqui. Olha o que fala o tópico do capítulo número 2. Só o tópico. Israel abandona a Deus. Você vê, querido, que eu só li só Jeremias para você entender. Quando você lê Jeremias, você sempre pensa. Quando você lê um livro da Bíblia, você sempre pensa, antes de começar a ler. Quando você começar a ler, você fala, espera aí, que ano que foi mais ou menos? O que estava acontecendo? Em que cenário foi escrito essa história? Né? O que o profeta estava passando? Estava recebendo uma palavra do fim que Jerusalém ia cair, que Judá ia cair. É essa a realidade que ele estava vivendo. Vindo de reis ruins e reis bons. Ele estava vendo aquela história e ele escreveu o livro. Nesse contexto que ele estava. Nessa realidade que ele estava. E eu leio para você ver que é no mesmo tempo mesmo. Era isso que ele estava passando. E Deus falou através de Jeremias o que iria acontecer. Por isso que a Bíblia chama, nós falamos que Jeremias é um profeta chorão. Que fala assim, as lamentações de Jeremias. O que significa lamentações de Jeremias? Que ele estava lamentando o que estava acontecendo. A palavra que ele estava recebendo de Deus, qual era? Vai ser destruída. Vai ser levada ao cativeiro. E como que você vai rir diante de uma situação dessa? Se você está ali e está vendo. E você está falando, povo de Deus, muda a sua direção. E o povo não está mudando, eu falo, vai acontecer o que Deus está me falando. Nesse contexto que Jeremias estava. Né? Por favor. Nesse contexto que Jeremias estava. Durante o reinado de Josias, que veio a morrer por Neco, rei do Egito. Graça e paz, povo de Deus. Eu li o livro de Jeremias esses meses atrás, e no contexto geral dele, você vai ver, depois você lê na sua casa, embora ele seja grande, vale a pena você ler. Jeremias, por ele ser um profeta, ele realmente orava, buscava Deus, e Deus fala assim para ele, assim, não adianta você chorar, porque os profetas que eu enviei, que era para falar do problema, eles falaram que estavam tudo bem. Eles falavam que estava tudo bem, mas, na verdade, não estavam muito bem. Não estava nada bem. E aí eu trouxe para a minha realidade os dias que eu li. Eu falei, amor, nós que profetizamos, nós que ensinamos, temos que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, Deus dá a realidade do problema para nós e tem verdades que é muito difícil falar. Né? Não é, pastor? Que nem o pastor falou aqui hoje. Vai ter um tete-a-tete com o seu filho, vai ler a Bíblia para o seu filho. Não é para você falar para o seu filho parar, é para o seu filho continuar, que é normal a perseguição. É uma palavra dura, porque nós não queremos falar isso para os nossos filhos, né? Nós, muitas vezes, queremos falar para eles, está tudo bem. E Jeremias, ele não estava passando por uma situação diferente. E Deus fala, os outros profetas falaram que estava tudo bem, mas, na verdade, não estava. E detalhe, não adianta você chorar. Você entende? Então, nós temos que prestar atenção. Às vezes, nós entramos no YouTube, nós viemos aqui na igreja, nós viemos na dispensação de falar assim, eu vou lá hoje que Deus tem uma palavra incentivadora. Eu vou lá hoje que Deus, com certeza, vai falar algo de bom para mim. Mas, muitas vezes, o Senhor, Ele quer nos corrigir. A palavra do Senhor diz que Deus corrige a quem ama. Ele nos tem por filho e não por bastardo. E um pai que ama, ele vai dizer a verdade. Você entende? E o Jeremias estava acontecendo exatamente isso. Deus, no contexto geral, você vai ver Deus falando para ele, não está nada bem. Os profetas falaram que está tudo bem, mas isso é uma mentira. Isso que o pastor tem pregado muito aqui. Uma falsa paz. Então, a nossa alma, ela quer ouvir só algo bom. Mas, muitas vezes, Deus quer tratar. Porque quando nós somos tratados, o problema é resolvido. Não adianta o Senhor colocar um band-aid em cima da nossa ferida e falar que está tudo bem sem tratar a raiz do problema. Tem que ser tratado. E isso vai acontecer como? Com o remédio que é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela vai na raiz. Ela vai no profundo. Isso é muito legal. Estude na sua casa Jeremias e você vai ver Deus falando isso para ele. Você não vai fazer igual aos outros profetas, que falou que estava tudo bem
e, na verdade, não estava tudo bem. Muita coisa tinha que ser corrigida. Amém, queridos? Obrigada. Aleluia. Porque na Bíblia, quando nós lemos os profetas, esses que nós estamos estudando aqui, nós vimos muitos deles falando a verdade do que aconteceria. Porque Deus não ia escrever na Bíblia alguém que estava mentindo, né? Deus não ia escrever aqui na Bíblia alguém que profetizava que estava tudo bem, que isso não estava tudo bem, né? Existiam profetas que estavam mentindo para o povo, né? Fingindo que estava tudo bem, e não estava tudo bem. Logo depois assumiu o reinado, o último que nós vamos estudar hoje, o rei Joacás. Joacás, ele era filho de Josias. Ele ficou pelo reino por 3 meses somente. E fez o que era mal. Joacás, você está lá, perdão. Que eu não vi que já tinha passado aí, viu, Jacó? Esse é meu amigo, viu, Jacó? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém, o faraó, está escrito errado ali, Neco, o mandou prender em Riblá, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também faraó Neco estabeleceu rei a Eliaquim, filho de Josias, em seu lugar, no lugar de Josias, seu pai. E lhe mudou o nome para Jeoaquim. Porém, a Joacás tomou consigo e veio ao Egito, morreu ali. Joacás é levado para o cativo no Egito, está escrito em 2 Crônicas 36, do 1 ao 4. Queridos, o que antes aconteceria, voltou a acontecer. Olha o povo judeu de novo no cativeiro no Egito. O rei do Egito, Neco, já estava mandando no reinado de Judá. Porque ele levou um ao cativeiro, colocou o irmão daquele que era o irmão de Joacás, no reinado, e ainda mudou o nome desse. É ele que estava ditando as regras. E nesse tempo, querido, a Síria, que estava ao norte, estava avançando. Então, agora, sobre o reinado de Judá, existe a pressão do Egito que vinha de baixo, porque Manassés foi numa guerra que não era dele. Manassés não, foi o Josias, obrigado, pastor. Foi para uma guerra que não era dele, atraiu adversários que não era dele, e já estava difícil com a Babilônia avançando, agora ficou mais difícil, que atraiu o outro adversário, que era o rei do Egito, que começou a ditar as regras. Não, você rei, você vai para o cativeiro. E agora quem vai assumir é o outro. E tu não vai chamar mais esse nome, não. Vai mudar até o seu nome. Começou, querido, a interferir. E quando um reinado tipo do Egito invade outro reinado, ele quer estabelecer as regras culturais, religiosas, tudo isso vem atrás. E aquele que foi tirado do Egito para ser livre, agora já estava voltando para o Egito para ser escravo. Queridos, quando distanciamos da palavra de Deus, os cativeiros antigos podem voltar sobre a nossa vida novamente. Deus livra de um cativeiro, Deus livra de um vício, Deus livra nós de algo que nos oprime, e se nós não abrirmos nossos olhos e nós não olharmos para Deus sendo obediente à sua palavra, podemos voltar ao cativeiro aonde Deus já nos libertou. E pior, voltamos a esses e vem outros cativeiros ainda. Porque a palavra de Deus diz que quando nós voltamos para o mundo, mais demônios vêm contra nós. Cuidado, querido, se Deus te libertou, abre os teus olhos. E não distancia de Deus. Seja obediente à palavra. Porque se você voltar a cair, vai ser pior do que quando você veio para Cristo. Vai ser pior. Mais demônios te oprimirão. Diz a palavra de Deus. Deus libertou do Egito. E o povo voltou para a escravidão no Egito.
o rei foi levado à escravidão. E Neco voltou, Neco, que era o rei do Egito, voltou a oprimir Israel. Mas não seria eles que iriam levar ao povo da tribo do sul para o cativeiro. Não seria, seria a Babilônia. E por que aconteceu tudo isso? Porque um rei, Josias, assumiu uma bronca que não era dele. Assumiu uma confusão que não era dele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. É igual diz o pastor Rodrigo. Deu para entender? Vocês conseguiram entender? Glória a Deus. O pastor que fala isso. Vocês conseguiram entender? Glória a Deus. Por favor. É uma unção que reverbera em nós, né? É verdade. Glória a Deus. Essa unção está reverberando em nós, entenderam? Está todo menino. Meus irmãos, vamos estar em pé um minutinho só. Aleluia. Enquanto vai chegando as demais classes. Deus abençoe, pastor Fernando. O senhor pode, domingo que vem, né? Continua. Ministro, que benção, né? Mas aprendemos muita coisa e é muito edificante nesse estudo, né? Sempre fazendo um paralelo e trazendo do passado a nossa realidade atual, né? Não muda nada. Deus abençoe. Vamos orar para encerrar esse momentinho aqui conosco. Nós tivemos a palavra de Deus ministrada para que o inimigo não venha roubar. Como é que o inimigo rouba a palavra? Quando assim que termina a ministração, você já começa a pensar, o que eu vou comer? Eu tenho que ir na minha casa, tenho que... Não, digere. Né? O boi, né, ele rumina, né, a vaca rumina, digere, deixa a palavra penetrando, deixa a palavra aí mostrando aonde está errado, aonde tem que acertar, aonde tem que consertar, e aí nós vamos ter vitória. Amém? Pastora Cleia, olha aqui, só para encerrar esse momento, para a gente ouvir um versículo ali. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém. Fechamos nossos olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai. Que o Senhor continue abençoando os pastores, Pai, as pastoras, Pai. Que o Senhor continue nos ensinando através do Teu Espírito. Eu louvo o Senhor por esse ministério, pelo chamado dos Teus servos, dos Teus filhos e filhas, Pai. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, revelando a Tua vontade, a Tua palavra. Porque a Tua palavra já diz, Senhor, Davi no Salmo, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Senhor, que essa luz nos guie, nos ilumine os olhos do nosso coração, no nosso entendimento, nos fortifica na Tua graça, que nós continuamos, Pai, falando do Teu amor, Pai, às almas que não Te conhecem, que a Tua luz brilhe e reine, Pai, onde há escuridão, porque a Tua luz prevalece, Pai. Pai, eu Te louvo e Te agradeço por esses momentos de aprendizado. Pai, eu Te louvo e Te dou graças por cada vida que está aqui. E aqueles que não puderem estar aqui, que vão assistir, Pai, que eles recebam a revelação do conhecimento da Tua palavra. No nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço, meu Pai. Amém. Deus abençoe. Podeis assentar? Vamos ouvir já a classe que já está aqui. Chega para cá. Eu vou fazer um vídeo para vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil. É só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá para vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado.